Olá, internacionalistas! 2017 foi um ano movimentado no Brasil e no mundo. Nossos professores prepararam essa retrospectiva para que você fique ligado nos principais acontecimentos que impactaram as relações internacionais em 2017. Eu creio que o fato mais importante em relação ao Oriente Médio no ano de 2017 é a virtual derrota do Estado Islâmico. O Estado Islâmico ele foi derrotado pelo exército sírio na sua autoproclamada capital Raqqa. Já havia também perdido suas bases em Alepo e em outras cidades da Síria e do Iraque também, e vem cada vez mais recuando e perdendo seus militantes a uma onda de desertores. E isso mostra sim uma grande vitória de Bashar al-Assad, que vai se manter no poder na Síria, ele é o grande vencedor dessa guerra, juntamente com Vladimir Putin, né, o presidente da Rússia. Nós temos um fortalecimento aí do eixo Síria, Rússia, China e Irã, como os grandes vencedores de 2017. O Estado Islâmico ainda tenta mostrar alguma força, nós tivemos alguns atentados na Europa durante esse ano, predominantemente atentados com caminhões que atropelam pessoas em grandes aglomerações, eventos festivos, etc. Tivemos também atentados parecidos com esses nos Estados Unidos e alguns desses atentados, na verdade, obviamente não têm relação alguma com o Estado Islâmico, como aconteceu em Las Vegas, e mesmo assim o Estado Islâmico tentou assumir a autoria desse atentado, o que só mostra sua fraqueza, né? Eles tentam demonstrar algum tipo de força, mas realmente eles estão bastante enfraquecidos nesse momento. E o outro grande fato, que agora para 2018, é talvez o início de uma nova guerra no Oriente Médio, que seria causada por uma invasão ao Líbano. Recentemente o presidente Saad Hariri do Líbano renunciou, e curiosamente ele não renunciou em Beirute, ele renunciou na Arábia Saudita. E a Arábia Saudita tem um interesse muito grande na renúncia do Saad Hariri, presidente libanês, porque ele tem uma aliança com o Hezbollah, que todo mundo vê como um grupo terrorista, um grupo armado, mas é também um partido político legalizado, com cadeiras no parlamento libanês, e que é o grande aliado do Irã no Líbano. Então, a leitura que eu faço desses fatos é justamente de que a Arábia Saudita tentou derrotar Bashar al-Assad na Síria, um aliado iraniano, não conseguiu, vai tentar atingir o Irã agora, tentando derrotar o Hezbollah, e com a ajuda dos Estados Unidos e de Israel. Esse ano, Donald Trump esteve na Arábia Saudita, realizou uma venda de 110 bilhões em armas para os sauditas, e agora os sauditas cada vez mais têm tomado uma postura mais agressiva, mais belicista, tentando isolar o Catar, que é um país minúsculo, que tem acordos com o Irã em relação à questão do gás natural, tentou isolar o Catar por ar, tentou isolar o Catar por terra, e o grande alvo no caso do Catar é a Al Jazeera. Então a Rede TV Al Jazeera, que é uma rede TV que denuncia o autoritarismo de países como a Arábia Saudita e Egito, etc., são um grande alvo dessas monarquias absolutistas do Golfo Pérsico. Então, o que eu estou vendo nesse momento é uma nova tentativa de atingir o Irã por meio de um ataque ao Hezbollah. E para isso, a Arábia Saudita poderia até fazer uma aliança com Israel. Em 2017 vai ser marcado pela vitória do Emmanuel Macron nas eleições francesas. O que muda? Muda que os partidos, tanto de esquerda como de direita, vão sair perdedores dessas eleições por causa dos seus discursos populistas. Tanto a esquerda quanto a direita radical, elas vão sair perdedoras desse pleito. Por quê? Porque os eleitores estavam cansados tanto da esquerda e a direita e seus discursos populistas e radicais. O que podemos trazer para o Brasil dessa experiência francesa? Que políticos antigos já não satisfazem mais os seus eleitores. O discurso forte e radical, mesmo que atraia bastante gente que não tem informação do que um partido ou outro proponha,
já não é mais aceito por pessoas esclarecidas e pessoas que querem grandes mudanças. A Alemanha, que continua ainda com a primeira-ministra Angela Merkel no poder, vai usar de outras estratégias sem ser estratégias de eleição. O que ela faz? Ela pega voluntários, o partido pega voluntários e sai para fazer perguntas do que o eleitor quer, do que o eleitor precisa, e não mais fazendo propaganda, uma propaganda enganosa para se colocar no poder. O fim não é mais só chegar no poder, e sim o que você pode fazer para a população. E é por isso que a Angela Merkel se perpetua no poder por tantos anos. Por quê? Porque ela recebe ajuda de voluntários e esses voluntários vão em busca do que a população precisa. Nós aqui no Brasil também deveríamos pensar nisso. Voluntários que sairiam junto à população para pesquisar e saber o que a população precisa. Então, uma das notícias recentes mais impactantes para o campo das relações internacionais foi o Brexit, né? O Brexit, somado a outros fatos, como, por exemplo, a eleição do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, com um discurso protecionista, ultranacionalista, e também nós poderíamos adicionar a isso o processo separatista da Catalunha na Espanha, fez com que alguns autores utilizassem o termo desglobalização para apontar um processo de reversão da globalização, né? Sobretudo se a gente considerar o conceito de globalização naquela perspectiva romântica da década de 90, né, de que a humanidade estaria caminhando para uma comunidade cultural universal, homogênea, e que as condições de vida estariam melhorando para todas as pessoas, para todos os povos do planeta, mas sobretudo eliminando qualquer tipo de barreira, fronteiras físicas e culturais. Bom, se a gente considerar as ideias do Zygmunt Bauman, um filósofo, sociólogo polonês, talvez um dos mais importantes e representativos da virada do século XX para o século XXI, que infelizmente morreu no início desse ano de 2017, esses eventos podem ser considerados como efeitos da globalização. Para o Bauman, a globalização ela produz uma polarização entre digamos assim, dois polos, né? Seria o polo da mobilidade e da imobilidade. Então, para o Bauman, cada vez mais, não só o capital ele passa a se movimentar com muita facilidade, mas também uma chamada elite extraterritorial que pode se deslocar e tem mais liberdade. E em contrapartida, no outro polo, o polo da imobilidade, nós teríamos uma parte da população que fica cada vez mais confinada dentro de um determinado espaço, né? Sobretudo limitado pelos obstáculos das fronteiras, dos muros, enfim, que seriam os excluídos da globalização. E quem seriam esses excluídos, né? Sobretudo a população mais carente, os pobres, mas os imigrantes, os refugiados, a própria população carcerária do mundo que vem aumentando. Na realidade, por exemplo, o Bauman, as prisões são fábricas de imobilidade, né? Portanto, se a gente considerar então essas ideias do Bauman, isso que alguns autores estão chamando de desglobalização, na realidade poderia ser nada mais ou menos que uma intensificação do próprio processo de globalização, né? E que, se o Bauman estiver correto, será um fenômeno que a gente vai observar ao longo desse século XXI. Algumas semanas atrás, os principais veículos no que tange a questão econômica, ou sobre o desenvolvimento econômico no Brasil, noticiaram a questão de um novo debate sobre um novo código de governança corporativa. Isso, na verdade, é um movimento que vem acontecendo no Brasil, né? A importância e a sensibilização em relação às relações entre empresas que têm o seu capital aberto na Bolsa ou que têm uma intenção futura no curto prazo de abertura desse capital, para regular o relacionamento com seus acionários, com seus acionistas e, em especial, os acionistas minoritários. Logicamente, essa discussão, ultimamente, ela está muito mais centrada na questão sobre a criação de uma cultura sobre boas práticas de governança corporativa, a relação entre conselhos de administração e acionistas,
Porém, algo que não podemos esquecer é a questão da configuração político-econômica e de forças sociais que tem por detrás desse novo Código de Governança Corporativa. Né? Não podemos nos esquecer que atualmente o país que vem sofrendo de uma certa forma de uma crise de cunho político, né? Algumas instabilidades institucionais e de funcionamento da questão política, e isso muito envolvendo grandes empresas, em especial do setor de construção civil, entre outras. A grande questão é de que maneira esse novo Código de Governança Corporativa, de fato, ele vai ser criado, a criação de uma regulação, mas ao mesmo tempo por uma configuração de poder ou de grupos econômicos, esse novo Código de Governança Corporativa fique, na verdade, arquivado como outro conjunto de boas práticas, outro manual de boas práticas, mas que, de uma certa maneira, ele fica limitado, sem nenhuma eficiência na sua aplicação. Salienta-se que, de uma certa maneira, essa governança corporativa, essas novas diretrizes dessa governança corporativa, consensuadas pelo mercado de capitais, e pelo mercado acionário, de uma certa maneira, ele se não limite apenas ao campo financeiro econômico, mas que ele comece a ser um tema relevante para o debate político-econômico também. Não apenas, né, como hoje nós temos no país, não apenas os grandes temas sobre controle da despesa pública, que hoje se transformou o grande mote de qualquer discurso político, né, assim como a questão da crise da Previdência, mas também de que maneira a governança corporativa pode se transformar num instrumento, né, de accountability, né, das empresas, né, e também evitando essas questões dessa relação tanto escusa entre poder público e empresas de capital aberto.